Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, pastor João Batista, e eu gostaria de entregar, Senhora, ao Senhor, uma palavra muito importante, extraordinária, uma palavra que todo cristão, todo crente tem que conhecer para entender a salvação de Deus. Na verdade, por intermédio desta mensagem, nós iremos tanto entender o motivo pelo qual o homem foi condenado à morte, como também o motivo pelo qual o homem ele é redimido, ele é alcançado para a vida eterna, né? Desde já, você que estará acompanhando conosco aqui ao vivo, como também acompanhando conosco durante o dia, depois que esse vídeo ficará gravado na página, eu peço, compartilhe para que a pregação do Evangelho do Reino, da verdade, o Evangelho de Cristo, seja pregado, promulgado pelo Brasil afora, né? Está aí conosco a dona Marli, lá de Santo Antônio do Aventureiro. Deus abençoe a senhora, a sua família, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho visto como a senhora tem acompanhado os cultos online, que a palavra de Deus, por intermédio desse ministério, possa estar fortalecendo a todos os irmãos, a todas as irmãs. Hoje nós iremos falar sobre o primeiro Adão e o último Adão. É isso mesmo, biblicamente falando, a palavra de Deus chama o primeiro Adão, aquele que foi formado como obra-prima das mãos do nosso Deus e foi colocado no jardim do Éden. A Bíblia Sagrada chama ele como o primeiro Adão. O segundo e o último Adão, como a Bíblia Sagrada chama, é o Senhor Jesus Cristo. Por que a Bíblia Sagrada chama ele de último Adão? Porque assim como Adão, ele veio diretamente do sopro do Espírito Santo, assim também o Senhor Jesus, ele não nasceu de homem nenhum. Deus, ele escolheu a Maria, usou do seu ventre para lhe formar o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio diretamente do Espírito Santo do nosso Deus. A minha irmã também está aí, a Grazi, né? Ô Grazi, Deus te abençoe, te amo muito, saudade, né? Já faz um tempinho que a gente não se vê, mas que bom que dá para a gente conversar e se assistir muitas vezes aqui no Facebook. Eu quero entregar, mana, uma mensagem que todo cristão ele deve conhecer, porque fala sobre o motivo pelo qual o homem foi condenado à morte e o motivo pelo qual o homem é redimido, obtém a graça de Deus, obtém a vida. Hoje à noite, né, eu vou entrar ao vivo, vou fazer um culto online, 7h30 da noite, e eu irei falar sobre a cura do paralítico que estava no tanque de Betesda. Com certeza, como irei pregar de uma forma, o Espírito Santo me entregou uma direção, uma revelação, então eu irei pregar de uma forma que 99% dos crentes nunca ouviram falar, nunca entenderam dessa forma, porque ali tem tudo a ver com a religião, com a lei e também com a graça. Aquele homem tentava ser curado pela religião, mas não conseguia. Mas quando ele teve um encontro com a graça, ele foi curado de graça, sem precisar se lançar no tanque, sem precisar ficar esperando, simplesmente ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado e o curou, dizendo a ele: toma o teu leito e anda, carrega o teu leito, levanta e carrega o leito que te carregava, agora é você que vai carregar ele. Glória a Deus. À noite nós vamos nos aprofundar nisso. O que eu quero falar agora nesse momento é sobre Adão e Cristo. Veja que em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais
os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não morre por causa dos seus pecados. A sua carne não morre por causa dos seus pecados. Pense um pouquinho, para pensar. Você já nasce, humanamente falando, condenado à morte, com um corpo mortal. Você já nasce sem o acesso que Adão tinha à árvore da vida, que tem o poder para eternizar o homem, algo que eu também vou lhe mostrar na Bíblia, que a árvore da vida, ela tem poder para eternizar o homem. Mas o que eu quero que você preste atenção agora é nessa pergunta, né? Você já parou para notar que você já nasce condenado à morte, humanamente falando? Ou seja, você não nasce condenado você não é condenado à morte pelos teus pecados. O ser humano nasce condenado à morte por causa do pecado de um só. Ou seja, porque Adão pecou, todos os homens foram condenados à morte. Porque Adão pecou, o homem foi tirado do jardim do Éden, que Deus havia plantado para Adão e Eva, e Deus tirou do homem a árvore da vida. Deixa eu dar um pulinho aqui em Gênesis. Olha o que está escrito em Gênesis sobre a árvore da vida. Olha a importância que a árvore da vida tem para nós, seres humanos. É em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, qual que é o poder que tem a árvore da vida? O Senhor disse: o homem se tornou como nós, vamos tirá-lo do jardim do Éden. Por quê? Para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Ou seja, a árvore da vida, ela tem poder, Deus colocou nela o poder para nos tornar eternos. E quando Jesus Cristo ele vir nessa terra, no seu reino milenar, então os crentes vencedores, eles vão ter acesso a esta árvore, a árvore da vida. E esses crentes, eles terão a vida eterna desta forma. Isso eu falo para os irmãos, para as irmãs, biblicamente. Isso está na Bíblia, entendeu? Não é porque talvez você nunca ouviu falar que não é verdade, porque hoje em dia, infelizmente, a pregação dentro das igrejas tem tomado um caminho material. Hoje em dia, dentro das igrejas, tem muita preocupação com a vida material de agora, financeira, sentimental, saúde. Não é falado muito sobre salvação, vida eterna, reino dos céus. Eu quero aqui abrir os seus olhos para a salvação de Deus. Por causa do pecado de um homem só, de Adão, todos os homens foram condenados à morte. Por causa do pecado de um só. Vou ler novamente, diz ali: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, por causa do pecado de Adão, todo homem foi condenado à morte.
mas por intermédio da abundância da graça em Cristo Jesus e o dom da justiça em Cristo Jesus, o homem, ele recebe a vida eterna como dom, e o dom de Deus é gratuito, e o dom de Deus é irrevogável. Talvez você diga, mas pastor, quando que eu sei que eu tenho o dom de Deus? Quando você consegue crer e confessar que Jesus é o Cristo. Se você consegue crer e confessar que Jesus é o Cristo, Deus, ele escolheu te salvar, indiferente de qual é o teu sobrenome, altura, peso, etnia, condição financeira, poder aquisitivo, indiferente. Se você crê que Jesus é o Cristo, foi porque o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você e avivou o teu espírito que estava morto. Porque se lembra o que Deus disse a Abraão? Dessa árvore não comereis, porque se comeres, certamente morrerás. Quando Adão comeu daquela árvore e ele morreu, porém ele não morreu na carne, materialmente, ele morreu no espírito. E por isso Deus teve que chamar Adão com voz audível, porque a comunhão que Deus tinha com Adão foi quebrada no momento que Adão pecou. E no momento que ele pecou, reinou a morte sobre o ser humano. Agora, quando nós recebemos a revelação do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, então a abundante graça alcança as nossas vidas e nós somos justificados. É o dom gratuito de Deus nos resgatar, nos redimir. Isso daqui é muito poderoso, porque hoje em dia há muitas pessoas que vivem dentro da igreja, passam dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco saem da igreja. E tantas pessoas que estão na igreja, como aquelas que um dia foram da igreja e não estão mais, muitas vezes pensam, será que eu tenho a salvação? Olha só, olha como se encontra hoje em dia dentro das igrejas a pregação do evangelho. As pessoas não conseguem ter a certeza da salvação, uma coisa que hoje para mim é muito clara e muito fácil de explicar. Eu vou voltar nesse texto aqui, mas olha o que diz aqui em João, no evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 47. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, você não depende de estar dentro de uma casa de oração para ter a vida eterna. Você não depende nem de ser batizado para ter a vida eterna. Aí alguém diga, não pastor, mas tem que batizar para ter a vida eterna. E tem muita gente que é batizada e não tem a certeza da vida eterna. Você concorda comigo? Mas tudo por quê? Falta de conhecimento da palavra. Deixa eu mostrar para você a mensagem que faz muitas vezes você pensar que para ser salvo, para ter a vida eterna, tem que ser batizado. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, o Senhor Jesus, ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Talvez por causa desse versículo que você pense que tem que ser batizado para ser salvo, mas preste atenção no que a gente acabou de ler. Preste atenção. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, é só isso que está escrito. Não está escrito, quem não crer e não for batizado não será salvo. Não, está dizendo, quem não crer será condenado. Então, salvação não é uma questão de batismo e nem uma questão de obras. Salvação é uma questão de crer. Outro versículo que eu posso lhe pregar, que vai deixar mais claro ainda para você, está na epístola do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10,
no versículo 9, onde diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com a boca se confessa a respeito da salvação, e no coração é aonde você crê a respeito da justiça do nosso Deus. Olha só a salvação mais uma vez. Ela está ligada com o crer. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Cristo, no teu coração creres que Deus o ressuscitou no terceiro dia, serás salvo. Pastor, mas tem que ter alguma obra para ser salvo? Para ser salvo? Não. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, a salvação é pela graça, é presente não merecido. Graça é tudo dado em troco de nada para aquele que nada merece. Isso é graça. Só que hoje em dia a pregação tá tão diferenciada da igreja primitiva que é difícil até a gente acreditar nisso. Eu que fiquei 10 anos debaixo de um ministério que vive mais na lei do que na graça, eu tive uma crise de identidade, meu cara. Eu passei madrugadas sem conseguir dormir, com uma batalha dentro de mim, porque para mim ser salvo era algo que eu tinha que conquistar pelas obras, subidas no monte, sacrifícios, dízimos, ofertas, propósitos, campanhas, dormir no altar, isso, aquilo, aquele outro, quando na verdade salvação é de graça, não é um mérito nosso, é um mérito de Cristo. Olha o que Cristo vai dizer lá no Evangelho de João, se eu não me engano é no capítulo 14. Olha o que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer. Capítulo 15, no versículo 16, olha o que o Senhor Jesus Cristo, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ao Pai, né? Não é só dele, é nosso também, glória a Deus, ao Pai, em meu nome, ele vos conceda, isto vos mando, que ameis uns aos outros. Olha o que Jesus Cristo está dizendo: não foi vós que me escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. O Senhor Jesus, em outra passagem, vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Não é possível que você não pegue os negócios desses. Pega, guarda no teu coração, vença os bloqueios, a religiosidade, as acusações. Poxa, eu falava com os membros aí, né, de outro ministério, um ministério que eu já fui muito tempo, e eles estavam falando comigo, agora estão debaixo da autoridade de outro pastor, e estavam falando comigo que tem entrado na igreja e tem saído mais pesado, sabe, com mais condenação, com mais medo do inferno do que quando entraram. Meu Deus do céu, meu Deus, hoje em dia é uma opressão muito grande em cima das ovelhas de Cristo. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. Você não tem que ficar procurando por bons pastores, você tem que servir ao bom pastor que já morreu e ressuscitou por ti. Você tem que aprender a ter um momento, uma comunhão com Ele, uma vida com Ele. Ele não depende de placas para apacentar você, não, Ele já está aí no teu espírito. Jesus Cristo disse: o reino dos céus está dentro de vós. Se você me perguntasse isso alguns meses atrás, eu não
entendia e nem sabia lhe explicar. Hoje eu sei perfeitamente. É porque o Espírito Santo já está dentro da gente. O Espírito Santo, ele já nos deu a revelação que Jesus é o Cristo. E uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, cabe a nós deixarmos Deus reinar na nossa vida. Se nós dermos o governo da nossa vida a Deus, então o reino dos céus está dentro de nós. Amém? Olha só o que aconteceu aqui em Mateus, no capítulo 16, no versículo 16. O Senhor Jesus, no versículo 15, ele perguntou: e vós, continuou Cristo, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Preste atenção nesse versículo. Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Houve um silêncio, porque não havia sido revelado para nenhum deles que Jesus é o Cristo. O primeiro que Deus escolheu para revelar que Jesus é o Cristo foi Pedro. E quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo, então Jesus disse a ele: isso daí não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, você acaba de receber o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você que está lhe dando a revelação e a certeza que Jesus é o Cristo. Por isso, o Senhor Jesus, ele vai dizer, quando muitos abandonam a Ele, vão embora, não querem continuar seguindo, Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Porque aqueles que recebem a revelação de Deus, que Jesus é o Cristo, nunca abandonam a Ele. Entenda, você pode ter saído de uma placa, de um ministério, de uma opressão, de uma religiosidade, mas você sabe do que eu estou dizendo. Se você recebeu a revelação de Deus, ainda que você tenha falhado, pecado, ainda que você tenha agido como um cachorro que vomita e come do seu vômito, ainda que em algum momento você tenha pecado, algum pecado que você já tinha dito: nunca mais vou cometer, eu abomino isso, e você voltou a cometer, mas sempre houve dentro de você uma voz, sempre houve dentro de você uma intuição, um instinto, uma consciência, lhe dando forças para você se arrepender daquilo e melhorar. E sabe o que é isso? O Espírito Santo. Aí você pode entender melhor lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo ele diz que o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós e ele nos assiste em nossas fraquezas. Olha só, ele nos assiste em nossas fraquezas. Ou seja, quando você peca, ele não te abandona. Quando eu peco, ele não me abandona. Ele nos assiste e intercede por nós em cima daquilo que nós tanto precisamos, aquilo que nós não temos força para orar, para pedir, né? Porque temos muita força para buscar bênçãos materiais, mas muitas vezes não temos força para nos humilharmos na presença de Deus e reconhecermos o nosso pecado. Então, o Espírito Santo, ele se humilha na presença de Deus e intercede por nós, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, o seu fortalecimento, para que possamos viver uma vida conforme Deus ele deseja, o propósito de Deus para nós. Um forte abraço ao Éder, né? Que também mandou um abraço aí. Deus abençoe, Éder. Vamos firme, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, continuando, eu acho que já deu para você entender melhor o que a palavra de Deus quer falar conosco, mas eu quero lhe entregar, para encerrar a pregação, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 21, olha o que diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, como eu falava outra hora, você nasce já
quando você nasce condenado à morte, não por causa do teu pecado, mas por causa do pecado de Adão. Porque a morte veio por intermédio de uma ofensa e de um pecado que Adão e Eva cometeram lá no jardim do Éden. Veja, Eva comeu do fruto primeiro, mas a Bíblia fala que o pecado foi de Adão. Por quê? Porque Adão que tinha que prestar conta para Deus. Eva tinha que prestar conta para Adão. Quando Eva pecou, pecou contra Adão primeiramente, para depois pecar contra Deus. Quando Adão pecou, ele pecou diretamente contra a autoridade de Deus. E essa é uma transgressão, minha irmã, meu irmão, que nós temos que lutar para não praticar. Há pecados e pecados. E pecar contra a autoridade de Deus é uma multa, né? Uma transgressão gravíssima. Então, uma coisa é quando pecamos, outra coisa é quando pecamos contra a autoridade, contra a ordenança, contra a palavra de Deus. Veja que o único pecado que não há perdão nem aqui no mundo, agora, nessa vida, e nem na vida após morte, na vida eterna, é a blasfêmia, né? A falta de temor, a falta de respeito contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Quando Adão pecou, foi um pecado grave também, porque Deus tinha falado: não se alimente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já parou para pensar nisso? Eu preguei isso esses dias aqui. Adão e Eva, eles não tinham conhecimento do certo e do errado dentro deles. Eles aprendiam diariamente com Deus. O certo e o errado era Deus quem ensinava a eles. Tanto que a Bíblia vai falar, não sei se você já parou para pensar nisso, que eles andavam pelados no jardim do Éden. E Deus não tinha problema nenhum com isso. E um não tinha problema nenhum com a nudez do outro. Eu acredito para mim que quando viessem os filhos e crescessem, aí Deus ia falar com eles e falar: agora é hora de vocês começarem a usar roupa, né? Porque a nudez do homem para sua esposa, e a nudez do marido para sua mulher não tem problema algum. Os dois são uma só carne. Isso já foi estipulado desde o início, foi ensinado desde o início, você entende? Mas com os filhos, o que a Bíblia vai nos ensinar lá nas leis, né? Que o pai e a mãe não devem ver a nudez do seu filho, da sua filha, e assim também a criança, né, o filho, a filha, depois de uma certa idade, não deve ver a nudez da sua mãe e do seu pai. Então eu acredito que com o tempo Deus ia conscientizá-los e ensiná-los. Porém, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, no mesmo momento eles olharam, viram que estavam nus, já entenderam aquilo como errado e colocaram folhas de figueira, né? Folhas para se cobrir como se fosse roupa. Tanto que quando Deus chama Adão: Adão, cadê você? Aí Adão fala: eu me escondi porque eu estava nu. Aí o Senhor falou: mas como que você sabe que estava nu? Por acaso comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Entenda, a árvore da vida tipifica, figura Deus. A Bíblia toda, ela vai lhe ensinar que você deve, aqui ó, se alimentar de Deus. Tanto que naquele versículo que eu li, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, onde Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, no versículo 48 ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, você deve se alimentar cada dia mais do Senhor Jesus. Assim também, para Adão se tornar eterno, ele tinha que comer da árvore da vida. Como ele pecou, ele foi tirado da árvore da vida, porque ele preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, do que comer a árvore da vida. Entenda, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma tipificação, representa Satanás. Ele preferiu naquele momento se alimentar de Satanás do que de Deus. E como nós podemos trazer isso para os dias atuais? Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação por intermédio do quê? Do Espírito Santo que está dentro de nós. Entenda,
O Espírito Santo, ele entra dentro de você no teu espírito, só que ele quer crescer, ele quer transbordar, ele quer do teu espírito tomar a tua alma. A alma é o que faz você governar esse corpo, é a tua mente. O Espírito Santo que está no teu espírito, que é comunhão, que é intuição, quer tomar a tua mente, para que a tua mente não seja mais a mente de Adão e Eva quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas seja a mente de Cristo, uma mente que olha com os olhos de Jesus e não com os olhos dos homens. Vou te dar um exemplo simples. A minha irmã está assistindo aí, ela é prova disso. Eu vivi uma vida totalmente perdida com meus 13, 14, 15 anos, né? Eu fui usuário de drogas, bebia nas madrugadas, ia para as baladas, vivi uma vida totalmente perdida, quando Jesus Cristo me alcançou. Quando o Senhor Jesus me alcançou, quando Deus me deu a certeza que Jesus é o Cristo, eu abri mão de tudo, né? Aquela colegaiada, se lembra, Grazijaldo e tantos outros, abri mão de tudo isso para ir para a igreja. E sabe o que eu ouvia quando eu passava perto daqueles grupinhos que outra hora eu me embriagava e usava droga com eles? Eu ouvia o seguinte: você está jogando a sua vida fora, você é muito novo para ir para a igreja, olha só como que o mundo enxerga as coisas, olha só o que é o bem e o mal do mundo. Tem muita coisa que para o mundo é certa e para Deus é errada. Tem muita coisa que para o mundo é errado e para Deus é certa. Você está entendendo? Então, em todos os momentos nós temos que nos perguntar: a quem eu estou servindo? A Deus? A árvore da vida? Ao pão da vida? Ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ao mundo, a este século? Porque hoje esse século, né, eu vou falar um pouco mais profundamente. Hoje nesse século, homem gostar de homem, mulher gostar de mulher, hoje nesse século é uma coisa natural. É uma coisa natural. Daqui a pouco, do jeito que vai as coisas, homem andar com animal, mulher andar com animal, vai se tornar uma coisa natural nesse mundo também. As pessoas vão bater palma. Mas biblicamente é abominável para o nosso Deus, é abominável. Então é fácil de se entender por que para o mundo é certo, porque eles já não vivem debaixo da autoridade de Deus, vivem debaixo do conhecimento daquela árvore que era proibida a Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos mais nos conformar com este século e fazermos coisas da nossa cabeça, ou segundo a vontade da nossa carne. Nós temos que buscar, meu irmão, minha irmã, a força do Espírito Santo e a sabedoria do alto para guiar as nossas vidas. Quantas vezes eu e você, mesmo depois de convertido, mesmo depois de estar na igreja, a gente já não quebrou a cara por fazer o certo que a gente achava certo, por não contatar a Deus, por não pedir a direção de Deus, por não apresentar a Deus o nosso projeto em oração e a direção de Deus para a nossa vida. Um relacionamento, um trabalho, uma atitude, palavras que foram ditas sem pensar, e qual foi o fruto? Dor, humilhação, sofrimento. E entenda, isso só vai acabar a partir do momento que a gente entender o que eu estou pregando aqui para você, e nós colocarmos sempre Deus à nossa frente, para que Ele nos oriente, para que Ele nos guie, para que Ele nos mostre o seu caminho e a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, encerrando a mensagem aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, fala: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem... Espera aí, só um minutinho. Depois eu lhe mostro essa mensagem. Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você vai ser vivificada, vivificado? Já parou para pensar que essa vida aqui não é o fim, que a nossa vida não é apenas aqui nessa terra agora? Que, um exemplo, teu filho, tua filha, antes de ser teu filho, tua filha é filho de Deus, assim como você, e que assim como você, vai ressuscitar, ele, ela, crendo em Cristo, Deus dando a graça de confessar Jesus como Cristo, vai ressuscitar também. Porque hoje nós vivemos uma vida muito momentânea, a gente põe os olhos muito no que a gente pode ver agora, no material, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente viva pela fé, pela certeza das coisas que se esperam. E o que a gente espera? Eu espero a manifestação do Filho de Deus, a volta de Jesus Cristo, o milênio. Eu espero o Senhor Jesus descendo com as nuvens e guerreando para tomar o governo dessa terra, como está em Apocalipse 14, em Apocalipse 19, em Apocalipse 20, entendeu? Hoje em dia nos falta esse conhecimento, por isso domingo nós temos estudado aqui no ministério profundamente Apocalipse, para aprendermos a amar a volta de Cristo e estarmos preparados para o seu reino, porque a manifestação do reino de Deus será no dia em que Jesus Cristo voltar, e ele voltará. Porém, antes de ele voltar, ele está alcançando multidões de almas para o reino dos céus, para serem salvas, porque assim como no pecado de um homem, Adão, todos morrem, por intermédio da vida santa de Jesus Cristo e o preço que ele pagou na cruz do Calvário, todos que Deus entregar a certeza que Jesus é o Cristo, eles serão ressuscitados. A salvação de Deus é uma só, que acontece em 3 momentos. Guarde isso. A salvação de Deus é uma só, que acontece em 3 momentos. A salvação de Deus, ela acontece primeiro no seu espírito, quando você recebe a certeza que Jesus é o Cristo. Segundo, na transformação da sua mente, quando você dá vazão para o Espírito Santo, para que ele cresça e a velha criatura morra e desapareça. E terceiro, a salvação de Deus no teu corpo. No dia que Jesus voltar, se você estiver em vida, você será transformado, ou se você estiver adormecido, morrido, você irá ressuscitar. Eu não gosto de usar muito essa palavra morto para crente, porque crente não morre. Coloque isso na tua cabeça. Crente não morre. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Tem crente que pensa, eu vou passar a eternidade no céu. Até aquele louvor que a gente cantava muito: ainda bem que eu vou morar no céu. Tudo bem, se você morrer antes da volta de Jesus, você vai para o céu, para o paraíso. Mas no momento que Jesus Cristo voltar, você volta com ele para ser honrado nessa terra, para que no lugar da vossa vergonha, você tenha dupla honra, como promete na palavra de Deus. Essa palavra não é para agora, essa palavra é para o milênio. Ainda que muitas vezes o Senhor nos honre nessa terra, mesmo nós não sendo merecedores, mas a verdadeira honra do cristão está na volta do Senhor Jesus. Um abraço também para a dona Jéssica e para todos que estão acompanhando, e eu faço o meu pedido: me ajude a pregar o evangelho do reino e abrir os olhos dos crentes para a salvação de Deus. Compartilhe essa mensagem para que possamos alcançar o maior número de almas possíveis. Eu não venho aqui trazer uma placa de igreja, não, eu venho aqui trazer a palavra de Deus, a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro do que Deus ele tem para nós. Amém? Eu tenho que dar ênfase nisso, A morte entrou no mundo pelo pecado de um homem chamado Adão. A morte entrou ou não entrou? Você tem visto pessoas morrer? Então, da mesma forma, por causa da santidade de um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus,
nós temos a salvação. Guarde isso no teu coração. Creia nisso. A salvação não é mérito de placas. A salvação não é mérito de pregadores. A salvação não é mérito de obras. A salvação não é o seu mérito. Salvação, o mérito é de Jesus Cristo. É importante nós nos congregar? Por quê? Porque nós somos os membros do corpo de Cristo. Não tem como uma mão ajudar a outra mão estando longe, separadas do corpo. Cristo é o cabeça. Mas a salvação não depende de igreja. A salvação depende de quem Deus entrega a revelação do Espírito Santo. Amém? Ó o Tiago aí, paz Tiago, um forte abraço meu irmão, saudade de você e da sua família. Como tá a Hanna, hein? A Hanna deve estar grande, João Miguel está fazendo muita arte lá em casa, Jesus amado. Então, veja só, isso daqui tinha que estar tatuado no seu coração, não é na sua pele não, tá crente? É no seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, morremos por causa de Adão, mas ressuscitamos por causa de Jesus Cristo. Quando Satanás querendo nos acusar, dizendo, não, fulano, beltrano, ciclano, tem que ir para o inferno porque pecaram. Então Jesus Cristo vai dizer, não, mas eu já paguei o preço pelo pecado deles. Ou você não se lembra que eu entreguei a minha vida sem pecado para poder pagar o preço do pecado das nações. Está entendendo? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer, não pequeis, mas se alguém pecar, não se esqueça que você tem um advogado fiel ao lado do Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós, graças a Deus. No capítulo 15, no versículo 3, fala, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois disto, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E você pensando que Jesus foi visto só pelos 12 apóstolos, não, ele foi visto por mais de 500 de uma só vez, por mais de 500. Isso apareceu na sua Bíblia agora, né? É que nós brasileiros não temos costume de ler muito a Bíblia, mas é um conselho que eu lhe dou, leia mais a Bíblia, porque nela está o caminho para a vida eterna. Fez 2 anos, Tiago, glória a Deus, que Deus abençoe ela poderosamente em nome do Senhor Jesus. Entendeu, meu amado irmão, minha amada irmã? Vamos fazer uma oração para encerrar a live aqui em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, amado Pai, o Senhor é quem nos faz crescer, o Senhor é quem abre os nossos olhos, o Senhor é quem nos dá entendimento. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Deus, e em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, eu oro, Senhor, por cada homem e mulher que irá receber esta palavra, esta pregação. Eu peço ao Senhor que esta semente possa crescer, que essa semente venha a dar muitos frutos dentro dessa pessoa, fazendo com que ela amadureça, fazendo com que ele amadureça e entenda o plano, o propósito, a salvação do Senhor para a humanidade. Senhor, eu sei que há também pessoas que estão passando por um momento difícil, financeiramente falando, ou até mesmo na saúde, por causa desse vírus maldito, Covid-19, dentre outras doenças, enfermidades, problemas familiares. Pai, eu intercedo por cada um deles, sabendo que o que o Senhor faz de graça. Eu peço em nome do Senhor Jesus, verta o teu bálsamo, derrama do teu poder
Ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Aqueles que descem a cova, Senhor, levanta-os para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Ilumina a mente dele, ilumina a mente dela, para que conheça verdadeiramente a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. A gente fica por aqui, ao seu Adailton, né? Adailton Costa, um forte abraço, meu irmão. Alex Silveira, um forte abraço também. Que a palavra a qual pregamos, que não é nossa, né? Mas é do Espírito Santo, é de Deus, possa fazer você crescer e amadurecer em o nome do Senhor Jesus. Hoje, 7h30 eu entro ao vivo para cantar um louvor, fazer uma oração e entregar uma palavra especial, tá certo? Deus abençoe, meus irmãos, a paz. Amém, mano, um forte abraço.